prazer estarmos todos reunidos. Reunidos num dia especial. Num dia especial para todos os portugueses, mas também para todos os madeirenses. Mas em especial, um dia em que é especial para aqueles que amam a liberdade, que amam a democracia, que amam a autonomia. E este dia especial é o nosso dia, é o dia do Partido Socialista. O 25 de Abril deu-nos a liberdade, essa palavra maior na língua portuguesa. Deu-nos também a democracia e deu-nos a autonomia. Permitiu a adesão à União Europeia, permitiu o desenvolvimento e o progresso. Passados 38 anos do 25 de Abril, há portas que se fecharam. O PSD Madeira fechou várias portas aqui na região autónoma da Madeira. Uma delas foi a porta da liberdade. É por isso que hoje ninguém comemora o 25 de Abril na Assembleia Regional. Mas nós sabíamos que eles eram contra a liberdade. Já sabíamos que eram contra a democracia. E este ano ficamos a saber que o PSD também é contra a autonomia. Hoje o PSD representa o partido mais anti-autonomista do sistema. O PSD representa aqueles que estão contra a autonomia. E foi este PSD que está no governo, que tem a chave da autonomia, que fechou essa chave da autonomia no dia 27 de janeiro, quando assinou aquele acordo com o Governo da República. Nesse dia, a nossa autonomia fugiu para Lisboa, fugiu para o Terreiro do Paço. Foi este PSD que criou uma dívida monstruosa, que foram alimentando e que hoje essa dívida é o preço da nossa autonomia. Foi este PSD que se transformou a Madeira numa terra que já não manda nos seus destinos. E a Madeira precisa de ser resgatada. Os madeirenses precisam que se resgate a nossa autonomia, que se agarre o nosso futuro para dar à região autónoma da Madeira, novamente, para a Madeira ser uma terra de sonho e de esperança. O PSD fez esta dívida de facto. Esta dívida que nos colocou nas mãos de Lisboa. Mas recordam-se o que dizia o PSD? Estas obras, mesmo aquelas desnecessárias, eram obras a fundo perdido. Ou seja, eram meios da União Europeia e ninguém iria pagar nada. Vieram as obras da Sociedade de Desenvolvimento e o PSD dizia aos madeirenses que os madeirenses não precisavam se preocupar porque não iriam pagar nenhum tostão. O que é certo é que hoje todos nós recebemos a conta em casa. É por isso que aumentaram os impostos. É por isso que existiu um aumento brutal e insuportável de impostos para todos nós. Foi o IVA, foi o IRC, foi o IRS, foi o IMI, foi os impostos sobre os combustíveis, foi os cortes no subsídio de férias, subsídio de Natal e no subsídio de insularidade. Mas esta é uma parte que nós já estamos a pagar. Mas infelizmente há mais e muito mais para pagar desta obra do PSD. E nós temos um processo de ajustamento económico, como todos sabem, mata a nossa economia e a nossa esperança no futuro. Este plano de ajustamento causa recessão à economia. Causa recessão e leva à falência de empresas, à perda de postos de trabalho. E nós já temos mais de 22 mil madeirenses a pagar a fatura da má governação e neste momento estão no desemprego. Mas ainda mais, leva à pobreza e à imigração. É por isso que eu digo aos madeirenses, porque ouve-se aquelas vozes que andam à procura
dos culpados. Mas não sabem procurar os culpados nos sítios certos. Por isso olhar para Bruxelas, para Lisboa, para a Alemanha. Infelizmente, os responsáveis da situação da Madeira não estão na Alemanha, não estão em Bruxelas, nem estão em Lisboa. Infelizmente, para todos nós e para os madeirenses, esses responsáveis vivem aqui no meio de nós e governam, e muito mal, a região autónoma da Madeira. Todos se lembram que as eleições regionais foram há pouco tempo. Foram há 6 meses. As eleições para a Assembleia Regional passou só unicamente 6 meses. Mas parece, de facto, com a velocidade que as coisas andam, passaram 4 anos. Vê-se um PSD como se estivesse em final de mandato. Aflito, atordoado, confuso, com guerras internas. Espalha a desorientação da política regional. E este PSD aparece todos os dias aos olhos dos madeirenses, sem uma solução para resolver os nossos problemas. Sem uma única proposta. Mas foi este PSD que foi tão diligente antes das eleições a afirmar que não aumentava impostos para depois aumentar os impostos passado as eleições. Foi este PSD que arrastou-nos a todos nós para esta situação, mas não tem uma única solução para fazer a Madeira sair da crise. Eles hoje olham para os madeirenses como senhorios. Olham de cima de um pedestal e olham para o povo como senhorios. Este PSD está irreconhecível. Tratam os madeirenses como colonos. Eles fazem as dívidas. Os colonos pagam. Eles usam o dinheiro muito mal, o dinheiro de todos nós. E depois remetem a factura para os madeirenses como se fossem colonos e como se vivêssemos ainda no processo de colonia. É fácil. É fácil, caros amigos e camaradas, fazer obra. É fácil fazer má obra. É fácil fazer dívida. É difícil pagar a obra. E para fazer a obra e inaugurar, os senhores do PSD assumem os proveitos e estão lá com as câmaras da televisão. Para pagar, mandam a conta aos madeirenses através dos impostos. É por isso, caros amigas e caros amigos, que este PSD e este governo cheira a fim de regime. Este PSD está em final de linha. Este PSD é hoje o símbolo da desgraça da região autónoma da Madeira. Aquelas setas que no passado muita gente achava que apontavam para o céu, hoje apontam de facto, mas é para o inferno das dificuldades que eles nos criaram. Hoje, mesmo aqueles que deram o benefício da dúvida em outubro passado, têm a consciência que aquele símbolo do PSD, aquele símbolo do PSD significa falência de empresas, aquele símbolo significa desemprego, aquele símbolo significa pobreza, imigração e exclusão social. Há 6 meses, quem deu esse voto, quando lhe deu esse voto, nunca pensou que esse voto lhes saía tão caro. Muitos desses que lhes deram o voto já foram ao aeroporto despedir dos filhos que vão para as terras da imigração. Muitas mães madeirenses que deram o voto ao PSD hoje são obrigadas a tirar os filhos das universidades que não têm condições de garantir estudos. Muitas das famílias que deram o voto ao PSD hoje recebem os seus filhos em casa em banhos de lágrimas por causa do desemprego. Mas estas pessoas hoje têm a consciência. Eles não votaram no PSD para que o PSD lhes dificultasse a vida. Eles não votaram no PSD para que o PSD lhe lançasse mais impostos, criasse desemprego, pobreza e imigração. Eles acreditaram que era possível, na altura, com este PSD, dar a volta à situação em que a Madeira estava. Hoje, todos os madeirenses têm a consciência que a corja que nos governa é responsável pela situação e não tem uma única solução
para resolver o problema da Madeira. É essa corja que é responsável pela imigração, pela pobreza e pelas falências. Não há cirurgião plástico que mude aquelas caras e que disfarce a cara dos responsáveis. Toda a gente já identificou quem são os responsáveis. São os Estados-Maiores do PSD. É o Alberto João Jardim, sim senhor, que colocou a Madeira na desgraça. Mas não é só ele. É Cunha e Silva, é Manuel António, é Miguel Albuquerque e é tantos outros, e são tantos outros que arrastaram a Madeira para a falência. Alberto João Jardim, Cunha e Silva, Miguel Albuquerque, Manuel António, esses são os rostos da desgraça da Madeira. E estes senhores durante algum tempo andaram em silêncio, calados, a ver a Madeira se aproximar do abismo e para a desgraça, sempre no silêncio, num silêncio cúmplice, num silêncio responsável. Agora parece que acordaram para aquilo que nós temos vindo a alertar ao longo dos anos. Hoje acontece o que acontece dentro do PSD exatamente porque toda a gente sabe que eles falharam e levaram a Madeira para a desgraça. Caras e caros amigos, nós não estranhamos de vermos por aí a GNR e a Polícia Judiciária na Madeira. Nós não achamos o mínimo estranho. O que achamos estranho é quando as pessoas têm reservas de consciência em relação ao seu passado e à forma como governaram, estão assustados, estão com medo, têm responsabilidades e estão cheios de medo. É por isso que é necessário deixar a Justiça trabalhar. É necessário que os senhores da Polícia Judiciária, da GNR, façam o seu trabalho. Quem não deve, não teme. E eu julgo que o PSD está a dar um mau sinal aos madeirenses, porque neste momento teme, o que nos leva a crer que afinal deve. As últimas eleições regionais, e nas últimas eleições regionais o PSD foi a votos. Mas o PSD que não pense que os votos são a amnistia para a corrupção, para o tráfico de influências e para aquilo que se tem vindo a acontecer na Madeira, que é a ocultação de uma dívida. Os votos que os madeirenses lhes deram não é um cheque em branco. O voto não é um cheque em branco à corrupção, ao tráfico de influências e ao ocultar de dívida. O voto é um ato de responsabilidade que dá ao político. Passa essa responsabilidade para o político. Quando o político utiliza esse voto para ir por maus caminhos, rasgou a palavra com o eleitorado. E este PSD rasgou a palavra com o eleitorado. É por isso que entendemos que existem leis para criminalizar determinados atos na vida pública. E é necessário que essas leis sejam colocadas ao serviço da boa política. É necessário que os órgãos de soberania olhem para a região autónoma da Madeira. Olhem, porque na Madeira as dívidas ocultas não nascem por geração espontânea. Nascem porque alguém as esconde. Nascem porque se tenta esconder dos madeirenses e dos portugueses. Queria deixar aqui um aviso ao PSD e ao seu governo. Da parte do Partido Socialista, toda a dívida que não passou na Assembleia Regional, que não foi calcionada pelos madeirenses e que foi feita às escondidas, é uma dívida ilegal e criminosa. Qualquer dívida que não foi aprovada pelos madeirenses, não foi aprovada pela Assembleia, é uma dívida que o PS não reconhece e é uma dívida que nós não aceitamos que sejam os madeirenses e porto-santenses a pagar. Caras e caros amigos, para o Partido Socialista é tudo muito simples. Para nós não há dívidas ocultas, mas se as houver, não são dívidas nossas e dos madeirenses. Essas dívidas são de quem as fez.
E a Justiça aí tem que agir e pôr quem fez essas dívidas a pagar essas dívidas. Ninguém passou um cheque em branco para fazerem dívidas em nosso nome. Porque nós sentimos, e o Partido Socialista tem que dar sinais à população da Madeira. Nós não admitimos, perante aquilo que já é a austeridade, os sacrifícios que todos nós já passamos, todos os madeirenses e porto-santenses estão a passar. Quando nós olhamos para o Porto Santo e sabemos que o nosso povo lá perde quase 40% do poder de compra e dos seus rendimentos. Quando sabemos que na Ilha da Madeira nós vamos perder mais de 25% do nosso poder de compra. É caso para os madeirenses se questionarem. Mas afinal, os madeirenses em algum momento deram ao PSD alguma responsabilidade para tornar a vida na Madeira uma desgraça? Nunca deram esse voto ao PSD. E nós não temos dúvidas. O Partido Socialista hoje não tem dúvidas que vai ser governo da região autónoma da Madeira. Nós não temos dúvidas que os madeirenses precisam do Partido Socialista. Hoje quem olha para o PSD já não vê o povo a aplaudir o PSD. Não acredito que os madeirenses aplaudam o desemprego, a pobreza, a exclusão social e a imigração. Os madeirenses hoje olham para o PSD e fogem deles. Já se vê isso nas portas das igrejas e têm razão. Têm que fugir do PSD. Ninguém gosta de estar junto do seu carrasco. Gostaria de chamar a atenção ao Sr. Primeiro-Ministro, mas em especial ao Sr. Presidente da República. Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Presidente da República, o PS não reconhece qualquer dívida oculta na região autónoma da Madeira. Sr. Presidente da República e Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista e os madeirenses não vão pagar uma dívida que foi feita nas nossas costas. Sr. Presidente da República, o povo da Madeira não é culpado por esta situação. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República, quando incitaram este plano de ajustamento, ao contrário do que fizeram no país, aqui quiseram negociar com quem era governo. Não distribuíram essa responsabilidade de mais partido nenhum, nem pelos madeirenses, nem pelo Partido Socialista. Os madeirenses e o Partido Socialista não têm qualquer responsabilidade, ainda por cima, em dívidas ilegais, em dívidas que nós não sabemos como é que foram feitas. E é necessário, quem fez essas dívidas ocultas e nas costas da Assembleia, nas costas dos madeirenses, se apresentar à Justiça e assuma as consequências dos seus atos. Não mande para cima dos madeirenses e dos porto-santenses. Caras e caros amigos, o Presidente do Governo dizia há uns anos atrás, não há muito tempo, 4, 5 anos, vamos ser uma máfia no bom sentido. Vamos ser uma máfia no bom sentido. Caras e caros camaradas, eu julgo hoje qualquer madeirense que olhe para essa máfia vai ver uma coisa: não há máfias no bom sentido. Na Madeira não há máfias no bom sentido. Na Madeira há máfias. E as máfias, mesmo políticas, têm que ser combatidas e perseguidas criminalmente. E essas máfias que se diziam no bom sentido, e essa dívida que se dizia abençoada, hoje temos uma máfia maldita e temos também uma dívida maldita. Nós queremos, caras e caros amigos, que aqui na região autónoma da Madeira, na Madeira e no Porto Santo, que as autoridades, nomeadamente o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, olhem para a região autónoma da Madeira
e vejam e constatem aquilo que se está a passar. Eu gostaria também de deixar mais um desafio. Senhor Primeiro-Ministro, venha visitar a região autónoma da Madeira. Vossa Excelência já foi eleita, mas aqui ainda não veio. A Madeira e o Porto Santo fazem parte de Portugal. Mas também há outro, que a última vez esteve cá, dizendo que estava sol e depois foi para os Açores, achando que as vacas riam. Eu também digo ao Sr. Presidente da República, venha à Madeira e ao Porto Santo ver o sol, mas ver os problemas das pessoas, o que se está a passar aqui. Os madeirenses e porto-santenses não podem continuar a ser tratados como portugueses de cheira e o Sr. Primeiro-Ministro esfrega as mãos e o Sr. Presidente da República olha para o outro lado. Nós não aceitamos que o povo madeirense e porto-santense seja sacrificado às mãos do PSD da Madeira. E ao mesmo tempo, veja-se um Primeiro-Ministro a esfregar as mãos de contente e um Presidente da República a olhar para o lado. Nós não admitimos esta tripla austeridade, que nós já sabíamos que era económica, mas é política. É uma tripla austeridade, que a austeridade do Presidente da República não olha por nós. De um Primeiro-Ministro que esfrega as mãos contentes perante as dificuldades da Madeira. E de um Governo regional que colocou a Madeira na desgraça. É por isso, caras e caros camaradas, nós confiamos e acreditamos no nosso povo. A nossa terra é onde estiver um madeirense. Não termina na Ponta de Pargo nem na Ponta de São Lourenço. Não acaba no Porto Santo, nem nas desertas, nem nas selvagens. A nossa Madeira está nos 4 cantos do mundo. E é aí, onde estão os nossos imigrantes, que a Madeira tem que ir buscar a sua força. É aí que está também a alma do nosso povo. Os nossos antepassados. Os nossos antepassados que ajudaram a transformar estas ilhas. Os nossos antepassados que lutaram contra uma terra agreste e fizeram da Madeira uma das terras mais bonitas do mundo. É neles e nesse código genético que hoje transportamos e que confiamos e acreditamos. Mas é também do nosso sangue, daqueles que irão vir depois de nós, os nossos filhos e os nossos netos, nós acreditamos que vamos fazer uma Madeira de sucesso. Nós, Partido Socialista, hoje somos a síntese. Somos a síntese e o código genético dos madeirenses. Somos a síntese entre a Madeira do passado, a Madeira do presente. E os madeirenses sabem que é com o Partido Socialista que vamos construir a Madeira do futuro. Viva a Madeira! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Muitas das famílias que deram o voto ao PSD hoje recebem os seus filhos em casa em banhos de lágrimas por causa do desemprego. Mas estas pessoas hoje têm a consciência. Eles não votaram no PSD para que o PSD lhes dificultasse a vida. Eles não votaram no PSD para que o PSD lhe lançasse mais impostos, criasse desemprego, pobreza e imigração. Eles
Chora feito uma sanfona.